Fatal Models, é isso mesmo. Eu tô lamentando o fato do Vampeta não estar aqui hoje. Porque o Vampeta, ele é um dos garotos propagandas aí da Fatal Models. Ele já foi algumas vezes lá pra Bahia fazer campanha da Fatal Models, que é um, não sei se é site, né? Mas eu acho que é um site de acompanhantes, né? Que patrocinou o Vitória da Bahia, não sei se patrocina ainda, e parece que agora a Fatal Models, do nosso amigo Vampeta, que é a cara dessa marca, né? Ele que já foi capa da G Magazine, como eu queria ele hoje aqui para falar sobre isso. Porque a possibilidade de o Corinthians contratar o craque francês Paul Pogba, que já era muito discutida entre torcedores do clube, ganhou um novo capítulo nessa segunda-feira. A Fatal Model, plataforma de anúncios de acompanhantes, fez uma proposta para bancar parte dos salários do Pogba. Alinhado a isso, né, o UOL disse que o Pogba, o André Hernan, né, publicou na sua coluna no UOL, que o Pogba sinalizou que está disposto a jogar no Brasil e que gostaria de atuar mais uma vez ao lado do Depay, que foi companheiro dele no Manchester United. A Fatal Model divulgou a oferta em suas redes sociais e sinalizou estar disposta a pagar entre 3 milhões e 4 milhões de reais em troca da exposição de sua marca em propriedades do Corinthians. Horas depois, o Corinthians se manifestou nas redes sociais e negou qualquer negociação em andamento com a empresa. Aí, vamos colocar aqui rapidinho essa nota, né, do Corinthians. O Corinthians publicou a seguinte nota: o Departamento de Marketing do Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O clube agradece o interesse da empresa. A procura da Fatal Model causou surpresa num primeiro momento na direção do Corinthians. Depois, o clube se incomodou com a publicidade dada pela empresa em suas redes sociais, uma vez que ainda não havia conversas entre representantes das duas partes. Olha aí, ó, já são empresas, então, querendo, né, ajudar a bancar essa contratação do Pogba. Bom, então, é claro, é uma notícia, mas que fica esvaziada no final da nossa pauta aqui. Porque a Fatal Model ofereceu. Disse que está disposta a pagar 4 milhões de reais para a contratação de um nome de peso. Mas se o Corinthians não topou, né? Se o Corinthians diz que não há um acordo, fica meio esvaziado. Agora, já não é a primeira empresa que procura o Corinthians para oferecer que banque, né, a contratação de um grande nome. Essa situação do Depay, Mauro César Pereira, pode ter despertado esse interesse em outras empresas que viram a dimensão midiática? E outra, tem que se levar isso como uma coisa séria ou como brincadeira, Mauro César Pereira? Desperta interesse e a oportunidade de uma mídia gratuita, como essa que a gente está dando agora para essa empresa. É só isso que interessa para eles, na minha visão. Se o Pogba chegasse aqui, tá bom, eu topo, quero ganhar 5 milhões por mês. Vão pagar? Aí é muito para mim, muito fácil você falar isso. Então, me parece que apenas serve para isso. Não tá errado, não. Eles estão tirando proveito de alguma forma de um momento em que se especula mil loucuras, de um clube que deve quase 2,5 bi, 2,4, né, de reais, e que tem um jogador mais caro do futebol brasileiro. O Meu Timão, o site Meu Timão, publicou semana passada, falei aqui no domingo, as dívidas do Corinthians, entre muitas delas, vários pagamentos que o clube tem que fazer no começo desse ano de 2025. Curto prazo. De jogadores que comprou. O Garro tem que ser pago, o Pedro Raul tem que ser pago e vários outros. E na lista do site Meu Timão, faltavam alguns atletas que eles até aquele momento não conseguiram apurar
quais são os prazos de pagamento, os valores e tal. Mas já dava mais de 50 milhões. Então a diretoria do Corinthians tem sérios problemas pela frente, que é pagar esse time que ela comprou em 2024, que não está pago. Você pega o caso, por exemplo, do Mateuzinho, eles venderam as placas de publicidade lá para a Brax. Aí você, um dinheiro que vai entrar. Não vai entrar, pelo menos uma parte, não sei se todo, porque vai ser drenado pelo Flamengo, porque ele não recebeu ainda o dinheiro do Mateuzinho. A Brax é a garantia, fala muito sobre isso na época do Hugo, né? E o dinheiro vai para o Flamengo. E vai mais ainda, porque tem juros, correção, multa, porque está pagando com atraso. Um atraso grande. Então, ficar falando desses jogadores, já é uma loucura ter esse time que o Corinthians tem nessa situação, né? Que o patrocinador paga. Tá bom, no final a gente vê essa história. Já teve o Paulinho, já teve o Daniel Alves do São Paulo, que ia ter um investidor, né? Falava, não teve. O Paulinho tinha a Tausa, não pagou, sumiu, sei lá, o cara até já parou de jogar, mas quem teve que assumir a bronca foi o clube. E eu acho que a empresa está sendo esperta, cara. Lançou, olha, eu topo. Todo mundo falando dela. E não estão errados, não. Não estão errados, não. Futebol, essa zona mesmo, essa bagunça, não tem fair play financeiro, não tem nada, todo mundo paga, não paga e tudo. A imprensa esportiva, ao invés de cobrar boa gestão, se preocupa só de falar de contratação. Então, os caras chegaram e fizeram uma oferta. Eu só vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan e eu vou te devolver a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando aí sobre essa situação da Fatal Model, apresentando uma proposta para pagar o Pogba no Corinthians, mas o Corinthians negando tudo. Mauro, pode concluir. Porque, na verdade, se você mandar um comunicado que quer participar, ninguém falou com o jogador, ninguém sabe se o jogador quer vir, ninguém sabe quanto que ele gostaria de ganhar. É muito abstrato, gente. Não tem nada, é óbvio que não tem nada. Eu acho que o Corinthians não quis ser usado aí. Tipo, peraí, já corta logo vai faturar Ibope. Já ganhou Ibope, estamos aqui falando deles. Só estou falando porque você me perguntou, nem falei o nome da empresa por isso. Sim, já ganhou Ibope e já ganhou espaço na rede social, né? Porque o principal até é a rede social. Que aí os torcedores começam a se animar, aí os torcedores colocam, aí os torcedores dizem, opa, tem possibilidade. O que o Mauro diz, né, e o Mauro sempre chama atenção para isso, é que o Corinthians vai contratar jogadores de peso e segue com a sua dívida alta. O que não é um problema só do clube, mas é o clube que contrata mais jogadores de alto valor hoje em dia, mesmo tendo grandes dívidas. Agora, o Mauro disse que até dá para se esperar do Corinthians ir atrás desses nomes. Eu digo, hein, gente, eu tenho quase certeza que o Corinthians vai anunciar um grande nome, de peso mesmo, para o ano que vem também. Por que eu digo isso? Porque a patrocinadora que bancou o Depay, ela própria já deixou claro que ela pensa em colocar mais 1 ou 2 jogadores de peso no Corinthians, porque chamou atenção para a marca dela. E essa não é apenas uma tentativa. Essa já é patrocinadora do Corinthians e gostou do resultado que deu. Agora, o Mauro César fez esse questionamento, Vanderlei Nogueira. Tá bom, mas então a patrocinadora master do Corinthians deveria dar dinheiro para pagar os jogadores que já estão no clube e não foram pagos. Ele falou da situação até do Garro, que é o principal jogador do time do Corinthians hoje e ainda não está pago. Não está completamente pago. Você concorda com o Mauro, Vanderlei, ou não? Ou sendo patrocinador, o patrocinador está disposto a botar o dinheiro dele. Ele que tem que escolher o que ele vai fazer com o dinheiro que ele vai colocar no clube. Ou não. Tem que ser exigido que se pague as dívidas antes do patrocinador contratar aí nomes de peso. Eu acredito que pelo menos mais um vai ter diante de todo esse festival midiático em cima do Corinthians. Bom, o patrocinador do Corinthians que ajuda a pagar o Memphis, ele entrou nessa parte, digamos assim, nova, extra, né, para trazer um jogador importante que dá exposição, e é uma contratação que deu certo. Ele deu qualidade ao time, sem dúvida alguma. Mas ele também, o patrocinador, ganhou mais espaço. Ele comprou um espaço, aumentou o valor pagando a conta do Memphis e ampliou o seu espaço de divulgação dentro daquele negócio que fez com o Corinthians. Até aí tudo bem. Se ele estiver disposto a pagar mais uma outra contratação, desde que seja uma coisa segura
né? O Corinthians já teve exemplos passados por falha do Corinthians, da direção anterior de compliance, de outras coisas, de um patrocinador fantasma, praticamente fantasma. No caso do Paulinho, que já foi destacado aqui. Então, se o patrocinador, o mesmo patrocinador, que já tem relação comercial com o Corinthians, aparentemente está pagando em dia aquilo que foi acordado. Ele entender que deve patrocinar a vinda de mais um jogador, não vai mexer na conta do Corinthians, que é muito frágil, a conta financeira do Corinthians, a dívida é muito grande, todo mundo já sabe, valores são ditos todos os dias. Eu não vejo nada de preocupante. Se ele se compromete a pagar a conta, o Corinthians ganha um toque de qualidade, é um jogador importante, desde que venha e jogue, né? No caso do Pogba, ele pode voltar a treinar a partir de janeiro, depois da suspensão que enfrentou, e entrando em forma, convenhamos que ele poderá ajudar muito o Corinthians. Esse é o cenário. Com relação a essa notícia de última hora, né, das últimas horas, com relação a essa empresa que oferece serviços sexuais, é por isso que o assunto está, pelo segmento, é por isso que o assunto está sobre a mesa. Né? Vitória, sim, é patrocinado, eu até tinha marcado para não esquecer, o Vitória, o CRB, o CSA, o ASA e o Penedense de Alagoas. Essas são as equipes que são patrocinadas por essa empresa. Então, chegou a São Paulo, aqui em São Paulo, essa notícia, e eu concordo com o Mauro, foi uma oportunidade que a empresa percebeu que teria se arranjasse essa discussão. E é por isso que está todo mundo falando a respeito, é verdade, está todo mundo falando. Agora, Osmar, eu lembrei que quando surgiu isso não é novidade. Já no passado tivemos coisas mais profundas, e não só aqui no Brasil. Fora do Brasil, eu não lembrava o ano. Então eu levantei aqui, em 2007, olha quanto tempo faz, 2007, um bordel austríaco patrocinou o Trento, que hoje está, me lembra o Piperno, na divisão C do futebol italiano. Não deu certo. Tudo bem, mas fez sucesso. Sabe qual era o nome da casa que patrocinou o bordel? Casa Bianca, que aliás está em atividade até hoje, naquela região, nos Pirineus. Em 2012, um time grego da cidade de Larissa foi patrocinado por um bordel chamado Vila Erótica. Olha só. Isso. Em 2017, o clube francês feminino, atenção, clube feminino da cidade fica na fronteira da Espanha, lá nos Pirineus também, foi patrocinado por uma casa chamada, que é o maior bordel da Europa. Que beleza. Clube Paradise. Tem tudo a ver com a proposta aí. Certo? E aí essa empresa que se interessou aqui no Brasil, ela está, atenção, gente, em 14 países. Não é no Brasil, mas tem 14 países que frequentam essa plataforma. O Asmar falou, o que é isso? É site? É uma plataforma. Aqui, só no Brasil, tem 50 mil anúncios de homens e mulheres oferecendo serviços sexuais. Eu queria só lembrar que essa atividade, atenção, é muito importante isso, porque eu acho que não vai parar por aí. Essa atividade é reconhecida pelo Ministério do Trabalho desde 2002. A profissão de acompanhante, reconhecida pelo Ministério do Trabalho, 2002. Vários ministérios públicos estaduais aqui tentaram tirar esse patrocinador dessas equipes que já são patrocinadas. E não conseguiram. Porque há uma discussão aí de legislação. E colocaram no mesmo pacote Betis e esse segmento. A Betis, as empresas de apostas foram regulamentadas, estão sendo regulamentadas. E não se mexeu nesse segmento. E o patrocinador alega que ele não coloca site, ele não coloca o link para ir para o site e nem nenhum instrumento para levar. Psicólogos entendem que as crianças não entendem o que significa, as crianças que assistem futebol não entendem o que significa serviços sexuais. Ou não é muito fácil explicar
para a garotada o que é isso. Enfim, o Corinthians oportunamente já respondeu que não há negociação com essa empresa, mas o Corinthians não disse que não tem interesse em negociar o Pogba. Tem essa pequena abertura que a gente tem que fazer. Então, só fiz questão de esclarecer isso, porque a profissão existe e aí tem toda aquela discussão que a gente não vai se aprofundar aqui, se é moral, se é indecente, se deve fazer isso nesse tipo de segmento como divulgação e exposição de uma marca ou não. Essa é uma discussão mais profunda, mas eu só quero dizer que esse é o quadro. Asmar. Quem diria, hein, ô Fábio Piperno, que Vanderlei Nogueira é um especialista em acompanhantes, nessa questão sexual, uma aula dada por Vanderlei Nogueira aqui no nosso bate-pronto sobre anúncios, acompanhantes sexuais. Que é isso, hein, Vanderlei Nogueira? É um especialista no assunto. Agora, ô Fábio Piperno, falando sobre essa situação do Corinthians, né? E aí também, que a gente já conhece bem a opinião do Mauro, né? O Mauro sempre deixa isso claro. Cara, tá bem provável, pelo que a gente vê dos bastidores do Corinthians, que o Corinthians vai contratar ainda mais. E vai contratar pesado, com a ajuda de patrocinadores. Uma das promessas de campanha do Augusto Melo foi que ele reduziria a folha salarial do Corinthians. Ele tentou fazer isso no começo, eu lembro, quando começou a ter o risco de rebaixamento no Paulista, ele já começou a contratar, e a folha já aumentou. Agora, fica essa dúvida, né, do torcedor, dos rivais, sendo o patrocinador que paga, dá para entender ou não, Fábio Piperno? É um absurdo o Corinthians pensando em contratar ainda mais pesado num time que já contratou tanto, apesar do momento de dívida aí fora dos gramados. Bom, primeiro eu gostaria realmente de cumprimentar Vanderlei Nogueira por essa aula. Nunca vi tanta erudição sobre o tema na história do jornalismo esportivo. É um negócio fantástico. E olha, Vanderlei, eu me lembro, e você, claro que com todo esse vasto conhecimento, profundo conhecimento, aliás, bem profundo, que houve um momento aqui no futebol brasileiro em que qualquer nome de jogador que surgisse aí, aparecia aquela Ashley Madison, que é um site de, digamos, infidelidade conjugal aí e tal, né? Para se oferecer como parceiro também, para tentar patrocinar e tal. E até onde eu sei, realmente eles não tiveram o êxito, né, nessa tarefa de se associar a algum clube de futebol. Mas tentaram bastante. Então, eu queria entender só uma coisa, quer dizer, tudo bem, o patrocinador master do Corinthians foi lá, trouxe o jogador, foi uma operação bem sucedida, dizem que o patrocinador paga, ok? Mas assim, será que a partir de agora, então, vai jorrar candidato a patrocinador do Corinthians para fazer esse tipo de contratação avulsa e colocar sua marca lá? Sabe, essa equação que não está fechando, porque veja, parece que o Corinthians vai também se viciando em terceirizar esse tipo de investimentos, de fontes de recursos. Veja, então é o Corinthians que supostamente tem aí o dinheiro do patrocinador para pagar o Depay, agora a torcida paga lá umas parcelas do estádio, e o fato é que naquilo que depende realmente da direção do Corinthians para tentar sanear o clube, a gente não vê rigorosamente nada, né? A gente não vê movimento nenhum. Então, vocês falaram, por exemplo, aqui das dívidas de curto prazo. Como é que o Corinthians vai resolver isso? Quer dizer, porque o campeonato, a temporada vai começar daqui a pouco. O Corinthians está ameaçado aí por transfer ban, como já aconteceu recentemente. E o presidente também. E o presidente também, né? Tentando lutar contra o impeachment. Então, quando é que realmente o Corinthians vai cair na real, mas para pelo menos fazer um gesto, falar, bom, olha,
os patrocinadores ajudaram e tal, mas nós temos outros problemas bem urgentes, então nós vamos ter que começar a sanear isso aqui, vender lá, enfim, negociar lá um jogador ou outro, porque assim, todo mundo no futebol brasileiro negocia jogador, isso é, sabe, é a regra do jogo. E o Corinthians, na verdade, ele está sonhando, né, com esse tipo de enfim, de presente. Parece que no Corinthians todo dia é Natal, né? Todo dia vai desembarcar o Papai Noel lá para oferecer alguma coisa. Futebol não é assim. Palmeiras, por exemplo, agora em outubro anunciou que nos 10 primeiros meses do ano o superávit do clube foi de 194 milhões. Qual é o balanço do Corinthians no mesmo período, considerando que o Corinthians ainda tem um endividamento muito maior e uma fonte de receita a menos? Porque, embora o Corinthians seja o clube mais popular no principal mercado consumidor do país, o Corinthians não tem receita de estádio. Então o Corinthians tem uma unidade de negócio a menos do que os outros, porque o estádio até agora não gera nada, muito pelo contrário, tudo que entra lá tem que sair para o tal fundo para pagar a dívida. Então qual é a mágica aí de fazer cada dia um dia de Natal com o Papai Noel desembarcando lá? Eu acho que esse modelo, ele não vai sanear o clube. Por tudo que a gente tem visto e ouvido, na verdade está acontecendo exatamente o oposto. O endividamento continua aumentando, até porque o torcedor tem que entender que existe um negócio chamado juros. Então, todo mundo que deve paga juros. E a menos que algum banco se credencie, se ofereça para também fazer esse Papai Noel, esse papel de Papai Noel, o Corinthians continua pagando isso também. Bom, Mauro César Pereira, você que às vezes não gosta dos assuntos forçação quando não tem jogo, agora a gente já sabe. A gente pode chamar o Vanderlei Nogueira, falar de Kama Sutra, falar de acompanhantes. Vanderlei Nogueira, especialista. O povo tá eufórico com a especialidade de Vanderlei Nogueira. Eu e Vampeta achando que a gente tinha conhecimento. Vanderlei Nogueira, o astro aqui nesse assunto é você, Vander. Agora, o Mauro César Pereira, uma coisa que é bom a gente lembrar para as pessoas também, antes da gente falar desse assunto do Dybala, hein? O Mauro já disse aqui para nossa produção que ele quer falar sobre esse assunto, que ele conversou com o São Paulo. Quem conhece o Mauro sabe que ele não tem muita paciência para esses assuntos de sondagem, de nomes sendo aguardados, grandes nomes, e o Mauro César Pereira já falou, eu quero falar sobre essa situação de Dybala no São Paulo. Mas antes disso, Mauro, é bom a gente lembrar para as pessoas, né, que às vezes se fala muito do Pogba. Claro, é um grande nome, óbvio. É óbvio que pode jogar muito no futebol brasileiro, isso aí pode, como aconteceu com o Depay. Agora, o Pogba, ele está suspenso desde agosto de 2023, ou seja, mais de um ano sem jogar, tá? Quase um ano e meio sem jogar, por causa de exame antidoping realizado após o jogo contra o Udinese, pela primeira rodada do campeonato italiano. A substância foi proibida pela Agência Mundial Antidoping. O Tribunal Antidoping da Itália aceitou o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping e aplicou a pena máxima de 4 anos. O meio-campista se declarou inocente na época e chegou a declarar em junho deste ano que estava morto para o futebol. Por pouco não se aposentou. Pogba teve a suspensão reduzida para 18 meses após decisão da Corte Arbitral do Esporte. Com isso, poderá voltar a treinar a partir de janeiro e livre para entrar em campo só em março. Ou seja, Mauro, mais de um ano e meio fora... Não, um ano e meio fora dos gramados. Tem isso também, né? Porque muito se fala, Pogba. O cara tá sem jogar e sem treinar, né, com um time de futebol há um ano e meio, Mauro César Pereira. Ele só pode jogar em março, a punição dele era de 4 anos, aí foi reduzida, né, para acho que 18 meses, né, algo assim, acaba em março. A última temporada que o Pogba jogou, digamos, um número razoável de partidas foi 21, 22, foram 34. Nem foram tantas assim, né?
34 partidas é o quê? Menos da metade do que joga um time aqui no Brasil, a metade aproximadamente. Ninguém sabe qual a disposição. Eu nem sei se ele jogaria tão bem, porque não sei qual a disposição que ele tem para voltar a uma rotina de treinos, jogos. Ninguém sabe. Talvez nem ele saiba. Na realidade, o que me incomoda nessa época, especialmente, é que assim, o Corinthians não está dizendo que vai trazer o Pogba, né? O Corinthians tem várias contas para pagar. Apareceu esse possível patrocinador, já rechaçou. E o assunto ele continua porque o Pogba interagiu na rede social com o Memphis Depay. Ou seja, dois caras fazem uma brincadeira, isso vira uma quase contratação. Isso acho muito... Isso é paupérrimo, é lamentável até. E por quê? Porque é um assunto que o público muitas vezes quer, né? Aquela coisa, se você toca toda hora sertanejo universitário, o cara ouve tudo que ele se acostuma. Se você coloca tanta notícia que não existe, o cara se acostuma a ouvir essas mentiras. Várias mentiras. Várias são mentiras. Várias coisas são publicadas são mentiras. Baseadas no nada, baseadas na suposição. O cara escutou uma conversa, já tira uma conclusão. E o Corinthians tem tantos problemas, gente, para serem debatidos, para serem noticiados, que merecem apuração, trabalho de jornalistas, sabe? São vários problemas. Por exemplo, quanto custa pagar do Garro? E quanto o Garro se valorizou nesse ano? Se fosse vender o Garro, quanto ele venderia? O Corinthians, se vender amanhã, pode ganhar um bom dinheiro? Pode. Poderia ser uma pauta, tentar entender isso, né? Qual a projeção de receita que vai ter o Corinthians para o ano que vem para poder cumprir isso tudo? O dinheiro da Brax, quando se noticiou, vendemos as placas e tudo, vai entrar uma grana, uma pasta comprometida pela compra do Mateuzinho. Toda ela é uma parte. Quanto que é? Tem um monte de coisa para descobrir do Corinthians, para apurar, para quem fala de Corinthians o tempo todo. Mas o pior é que assim, uma boa parte da torcida não é do Corinthians, é geral. Ela gosta de ser enganada. O cara gosta da cascata. E aí fica essa roda viva sem parar. Eu acho que assim, chega a ser imoral um clube que deve tanto ter o jogador mais caro do futebol brasileiro, sem nenhuma regulamentação de mercado, e ainda se especular, mesmo sem a participação dos seus integrantes, né, a contratação de mais um cara que seria um astro internacional que não seria barato. Isso é um escárnio. É um escárnio, né? É só você pegar a situação de clubes que se organizam, como o próprio rival Palmeiras. Como é que se sente o Palmeiras com relação a isso? Quando a Leila Pereira deu umas cutucadas lá atrás, foi por isso também. Cara, o clube está todo arrumado. Aí você tem um rival que vive nessa roda viva e todo mundo acha normal. Todo mundo acha normal. Todo mundo é força de expressão, claro, não todo mundo. Mas, então fica nessa especulação sem fim, iludindo o torcedor. E o pior de tudo é que o torcedor do Corinthians está feliz, porque vai para pré-Libertadores. Se fosse um clube que tivesse estruturado, o Corinthians estaria feliz, o corintiano estaria feliz por ser campeão de alguma coisa, o que ele não é desde 2017. O torcedor não percebe isso, é impressionante. O Palmeiras empilhou títulos, o Flamengo empilhou títulos, o Botafogo ganhou 2 títulos esse ano, o Atlético ganhou em 2021, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil no ano passado. E o Corinthians não ganha nada desde 2017. E o Paulista em 2019, né? Se não falha a memória. Então, é pouco, né? Para um clube desse tamanho, com todo esse potencial. Então tem alguma coisa errada. Não, mas vamos para pré-Libertadores. Tá bom, legal, maneiro. Parabéns. Parabéns. Se contenta com pouco. Eu, se fosse corintiano, jamais iria me contentar com isso. Ia querer meu clube reestruturado, corrigindo rotas, para poder brigar de igual para igual com todos esses que eu citei. Especialmente com o Palmeiras e com o Flamengo, que foram aqueles que se prepararam mais ao longo dos anos. Você pega o Fortaleza, com uma condição econômica muito inferior do Corinthians, o potencial de arrecadação várias vezes menor. Está lá, quarto do Campeonato Brasileiro, chegou a brigar pelo título e vai jogar a Libertadores, não a pré, vai jogar a Libertadores. É isso.